Glória a Deus, aleluia. Está na hora da palavra. Vou estar convidando o presbítero Daniel e o levita Marcos para estar orando. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Fique de pé, você que pode, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, nós já te louvamos, Pai, queremos te pedir que nessa hora, Pai, o Senhor possa nos entregar sensibilidade para ouvir a Tua voz, Pai. Porque nós bem sabemos que o Senhor não vai despedir o Teu povo de mãos vazias, Senhor. Então eu te peço, Pai, nessa hora, Pai, repreenda toda distração, Pai, tudo que vem para distrair o Teu povo na hora da palavra. Que o Teu povo venha estar com os ouvidos atentos, Pai, inclinados a Ti, Deus. Pai, nessa hora, Pai, eu quero te pedir que toda sorte de bênção venha alcançar a vida do nosso presbítero Daniel, Pai. Deus, que o Senhor possa tomar a mente do Teu filho nessa hora, Pai, tirar toda a preocupação, Deus. Pai, se porventura o ser humano preparou alguma coisa que o Senhor possa tirar nessa hora, Pai, e derrama a Tua palavra, Pai. Deus, toca no lábio do Teu filho, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fala com ele, Pai, fala com a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos, para a glória do Teu santo nome. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Deus, Ele é bom o tempo todo. Ontem estávamos aqui, abençoado de adoração. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor, Ele me ensinou uma palavra ontem acerca de Davi, acerca de Abinadab, acerca de Uzá e também de Obed-edom, sobre a reverência ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou trazer uma meditação aqui hoje para os irmãos. E vai ser uma palavra rápida, uma palavra que eu estudei, não foi hoje, já conheço há um tempo. E como foi dito, na verdade, a gente não tem que se preparar apenas para um momento que a gente vai ministrar a palavra. Um cristão, ele tem que manejar a palavra de Deus, ele tem que manejar a escritura, ele tem que ler. E a todo momento tem que estar preparado, amém? Louvado seja Deus. O Senhor, Ele me ensinou ontem, nos ensinou aqui ontem, que é necessário preparar uma tenda para a arca da aliança. Louvado seja Deus. Como assim, presbítero? Quem não estava aqui ontem, talvez não esteja entendendo. O Senhor, Ele nos ensinou através da palavra dEle, que devemos preparar uma tenda para guardar a arca de Deus. E o que é esta tenda aqui hoje? É o meu e o teu coração. Louvado seja Deus. O salmista, ele complementa a palavra dizendo: a tua palavra eu escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola, irmãos, que acredito que muitos aqui conhecem, que a boa semente tem que cair em um bom terreno, senão ela não vai florescer. Então, vocês prepararam o seu coração nesta noite? Porque muitas vezes entramos na casa do Senhor com o coração tão magoado, que não conseguimos receber a palavra que o Senhor está falando, não conseguimos guardar a palavra que o Senhor está falando, e aí acaba entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Este é aquele terreno cheio de espinho, que acaba sufocando a palavra de Deus. Mas eu acredito que aqui há terreno bom, eu acredito que aqui há tendas preparadas para o Senhor, amém? Louvado seja Deus. Glórias ao nome de Jesus. Abra comigo rapidinho no livro de Salmos. Glórias ao nome de Jesus. Eu fico feliz com a oportunidade, porque eu me lembro que no início da minha convenção eu estava sempre ministrando a palavra de Deus. E um certo varão chegou para mim e disse: não fique com medo não, que daqui uns dias você acostuma. E isso foi há 7 anos atrás. Eu falei: o varão, eu acho que ele mentiu, viu? Porque parece que toda vez que a gente sobe neste púlpito para pregar a palavra de Deus é como se fosse a primeira vez. Isso é meio assustador, mas é bom, porque Deus, ele falou através desta palavra ontem.
Quando a gente se acostuma com a presença de Deus, muitos acabam tratando como qualquer coisa. Mas quando você teme, quando você reverencia, quando você respeita, é normal você tremer diante do altar. É normal você tremer diante da presença. Amém? Louvado seja Deus. Sem temor não há adoração. Uzá, ele morreu, irmãos, porque ele achou-se no direito de tocar na arca de Deus. Ele não era consagrado para fazer aquilo. E a arca estava na casa de seu pai há 20 anos. Uma pessoa que costuma ver a arca de Deus há 20 anos deve já estar acostumada. Tratava como qualquer coisa. Mas Obed-Edom se passou apenas 3 meses com a arca de Deus. E ele prosperou porque a reverência ao Senhor era diariamente. Deus, ele me ensinou que nós devemos temer, devemos obedecer a presença de Deus e a palavra de Deus diariamente. Amém? Quantos encontraram o livro de Salmos, cântico de número 100, versículo de número 5, só na parte A. Louvado seja Deus. Salmos 100, versículo 5, só a parte A. Glórias a Jesus. Posso ler? Que diz assim: porque o Senhor é bom. Amém? Vamos ler de novo só a parte A. Porque o Senhor é bom. Você pode falar isso mais forte? Porque o Senhor é bom. Amém. Louvado seja Deus. Deus, ele me deu esse versículo e me trouxe também a memória de um varão abençoado que ministrou sobre esta palavra há uns 8 anos atrás. Louvado seja Deus. E Deus usou ele fortemente, irmãos, para abrir o meu entendimento. Glórias a Jesus. Quando eu estava meditando neste versículo, o salmista, ele passou uma mensagem forte ao meu coração e disse que nós devemos exaltar ao Senhor, porque Ele é bom. Como foi que o salmista chegou a esta conclusão? Ele não esperou o momento de bonança para reconhecer que o Senhor era bom. Ele reconheceu que Deus era bom no momento das lutas, das dificuldades, do aperto. Ele olhou para o céu e disse: o Senhor é bom. Louvado seja Deus. O livro de Salmos, cântico de número 100, nos ensina a celebrar o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra. Nós devemos cantar júbilo a Ele com alegria. Nós devemos se apresentar ao nosso Deus cada dia com um cântico. E aí vem o versículo 5: sabei que o Senhor é bom. Louvado seja Deus. Se você passa por um momento difícil em sua vida, acredite que o Senhor, Ele é bom. Ele está te permitindo passar por isso porque Ele é bom. Nada foge do controle de Deus. Muitos querem reconhecer a bondade de Deus só quando tudo está indo bem. E quando as coisas se apertam, por que não lembrar da bondade dEle? Por que não lembrar de tudo que Ele já fez lá atrás pelas nossas vidas? Não esqueça que você é barro, que você é pó, que você é cinza, e que dentro de você há um fôlego de vida que veio do Deus vivo e poderoso. Quer que eu entendo com isso, irmãos? A carne, ela pode perecer, mas o fôlego que Deus soprou dentro de nós, a nossa alma, ela é eterna. Então, quanto mais você se aproxima de Deus, mais chance você tem de viver com Ele. Quando você murmura, quando você reclama, quando você pensa em voltar atrás, aí você acaba perecendo carnalmente e espiritualmente também, porque não reconheceu a bondade de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Deus, Ele confirmou esta palavra aqui hoje através do hino que a diaconisa estava louvando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu li essa palavra, irmãos, eu quis absorver só as partes boas. Mas o Senhor me ensinou que se vem uma luta em minha vida, é para eu entender que aquilo está cooperando para o meu bem também. Não pense que ser cristão é só ver os céus se abrir a todo momento e as bênçãos de Deus ser derramadas em nossas vidas, não.
O Senhor, Ele nos ensina no livro de Gênesis até Apocalipse que é necessário você passar por lutas para que o poder de Deus se aperfeiçoe em sua vida. Como é que Deus ia manifestar o poder dele no Egito se o povo não passasse por aquele tempo, aquele período de escravidão? Quem reconheceria que Deus tem poder sobre tudo e todos se o povo hebreu não passasse por aquela situação no Egito? A gente não estaria aqui glorificando a Deus por tudo que Ele fez. A gente não reconheceria o poder dEle em abrir o mar vermelho. Então Deus, irmãos, Ele coloca certos tipos de lutas em nossas vidas para poder manifestar o poder dEle. Eu aprendi que no Egito Deus, Ele queria manifestar poder. Mas no Novo Testamento, o que muitos vêm questionando, por que Jesus teve que morrer? Porque Deus quis provar amor. Em momento nenhum Jesus deixou os seus discípulos levantar sua espada, porque Ele queria provar o amor dEle para conosco. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer por todos nós. Você entende isso, irmãos? É prova de amor, não é só palavras. Por quê? Porque o Senhor é bom. Então quando você estiver passando por algo difícil, lembre desse versículo. Salmos, cântico de número 100, versículo de número 5, parte A. Porque o Senhor é bom, apenas cante louvores a Ele. Porque o salmista nos apertos, ele apenas reconhecia que o Senhor é bom. E aquilo, irmãos, amolecia o coração de Deus mais e mais. Eu aprendi que quando um crente está passando por uma luta, como o povo de Israel, e começa a murmurar, começa a reclamar, Deus permite que aquela luta se prolongue mais e mais. Mas quando você se humilha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face de todo o coração, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua ferida. Deus, Ele quer que você se humilhe e reconheça que você não pode nada sem Ele, que você não é nada sem Ele. E o Senhor, Ele vem falando isso comigo a cada dia. Eu falei: Senhor, eu quero temer mesmo quando for pregar a Tua palavra, porque assim eu vou reconhecer de que eu não posso fazer de qualquer jeito. Assim eu vou reconhecer que eu não vou subir naquele púlpito para falar qualquer coisa. Assim eu vou reconhecer que eu não devo subir no altar santo do Senhor para me esvaziar, para me desabafar ou descarregar o meu fardo em cima dos meus irmãos. Porque a palavra de Deus me ensina que todas as palavras que saem de nossos lábios, nós daremos conta. Não pense que o Senhor está se esquecendo de nada não, irmãos. O nosso Deus, Ele é tão poderoso que você não consegue nem imaginar. Ele sabe quantos fios de cabelo há em nossa cabeça. Ele sabe quantas palavras nós já falamos aqui a respeito do reino dEle. Ele sabe o que nós pensamos. Todos os pensamentos estão anotados, os bons e os ruins. Então o salmista, ele nos ensina assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele um cântico. Ele está nos ensinando a temer. Ele está nos ensinando a adorar o Deus único e verdadeiro, independente da situação que você está vivendo, independente da luta, independente da prova. O Senhor está te ensinando a ser um verdadeiro adorador. Sabe por que Mefibosete, irmãos, ele conseguiu prosperar? Porque ele reconheceu o chamado de Deus na vida dele e servia ao Senhor diariamente. E foram apenas 3 meses. Era um levita consagrado ao Senhor para servir a Deus nos templos. Era um levita consagrado ao Senhor para levar a presença de Deus. E ele não fez diferente. Agora eu te pergunto, por que a arca de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu? Porque ele tratava de qualquer forma. Ele não reverenciava a presença do Senhor. Ele não respeitava mais a presença de Deus. A arca estava empoeirada, ele não podia tocar. Ele não podia pegar um pano para limpar a arca, porque esse papel foi entregue aos levitas. Louvado seja Deus. Muitas vezes não prosperamos porque não honramos a presença de Deus como deve ser, como deve ser feito. Às vezes a gente chega aqui apenas com qualquer hino e canta para não rejeitar a oportunidade. E isso, irmãos,
não é reverenciar a presença de Deus. Você tem que servir a Deus com alegria. Você tem que apresentar a Ele um hino de adoração com alegria de todo o seu coração. Não pode ser de qualquer jeito. Observe que Deus permitiu que Uzá tocasse na arca para manifestar a tua ira no meio do povo, para mostrar ao povo que não se devia servir a Ele de qualquer forma. Uzá tocou na arca quando os bois tropeçaram e Deus feriu e matou ele no mesmo instante. Sabe por que muitos estão morrendo espiritualmente? Porque acha que pode tocar em Deus de qualquer forma, porque acha que pode vir para a igreja de qualquer forma. Davi, ele foi buscar a arca na casa de Abinadab de qualquer forma. Ele não tinha preparado um lugar para a arca ficar. Ele não tinha preparado os levitas para levar a arca. Ele tinha colocado sobre os bois. Ou seja, um animal, irmãos, estava levando a presença de Deus. E a palavra de Deus deixa bem claro que Ele não escolheu animais nenhum para levar a sua presença. Ele nos escolheu. Ele me escolheu, Ele te escolheu para levar a presença dEle. E quando Davi viu que Uzá morreu, ele reconheceu que Deus verdadeiramente estava ali. E o que foi que ele fez? Eu não posso levar a arca para a cidade. Eu vou deixar no lugar mais próximo aqui, que é na casa de um levita. A Bíblia diz que depois de 3 meses Davi resolve buscar a arca novamente. E dessa vez já foi diferente. Livro de 1 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 15. Dessa vez ele reconhece que ninguém mais pode levar a arca ou sequer tocar nela, senão os levitas. E a Bíblia diz que a partir do momento que os levitas pegam a arca, a cada 6 ou 7 passos, se não me falha a memória, eles sacrificavam ao Senhor. E a Bíblia diz também que antes de ele levar a arca para a sua cidade, ele preparou uma tenda para a arca ficar. Ou seja, a segunda vez foi tudo preparado, irmãos, não foi de qualquer jeito. Como é que você tem vindo sacrificar o Senhor? Será que é de qualquer forma? Será que você vem ao culto apenas por vir, para não ficar em casa sem fazer nada? Porque muitos irmãos, quando tem coisas melhores para fazer, deixa de vir ao culto. Prefere ir a uma festa, a um aniversário, prefere ir para qualquer outro lugar. Dão preferência a outras coisas. Por quê? Porque não reconhece que a presença de Deus está aqui nesse lugar verdadeiramente, irmãos. Porque eu acredito que se o Senhor abrisse as nossas visões aqui hoje, estaria todo mundo prostrado. Estaria todo mundo chamando Ele de santo, de lindo. Se vocês conseguissem contemplar o varão de branco caminhando aqui na igreja, eu acredito que ninguém estaria calado. Sabe o que é que eu entendo com isso? É que muitas vezes o nosso coração não consegue reconhecer que Deus verdadeiramente está nesse lugar. E foi assim que Davi estava tratando a arca de Deus. Ele sabia que ali levava a presença de Deus, mas o coração dele não reconhecia. Então ele colocou a arca sobre uma carroça e deixou os bois levar. E a Bíblia diz também que os levitas estavam tocando, mas aquilo não estava sendo agradável a Deus, porque estava sendo de qualquer forma. O Senhor, Ele me ensinou, irmãos, que nós devemos preparar o nosso coração para receber a arca dele. O que é a arca dele? A palavra. Quando você vir à casa de Deus, prepare o seu coração, não entre aqui de qualquer forma. Prepare os seus lábios para adorar, porque o Senhor purificou os lábios de Isaías, para que Isaías pudesse pronunciar a santa e gloriosa palavra dele. Então ele nos ensina que não é de qualquer forma. Louvado seja Deus. O Senhor é bom, irmãos, por isso que Ele está falando conosco desta forma nesta noite. Não esqueça que o Senhor é bom o tempo todo. O apóstolo Paulo, ele disse que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Se você ama o Senhor, você vai guardar essa palavra. Louvado seja Deus. Amar a Deus, irmãos, tem que ter prática. Não pode ser só de boca, não pode ser só de palavra. Tem que ter prática, tem que ter prova. Louvado seja Deus. Jesus, Ele veio, irmãos, como cordeiro inofensivo, sem pecado, sem defeito. Deus poderia enviar qualquer anjo e para nós seríamos suficiente. Seria suficiente, pois nós somos pecadores e não merecemos nenhum favor do nosso Deus. Mas Ele preferiu enviar o melhor que Ele tinha para morrer, que foi Jesus.
E aí quando muitos vêm à igreja, Deus ele me repreendeu também dessa forma, porque quando eu chegava aqui, às vezes eu não tinha hinos para louvar. Eu ensaiava em casa, mas quando chegava aqui sumia tudo. Aí quando eu recebia a oportunidade para não rejeitar, eu acabava louvando o primeiro que viesse na mente. E aí eu percebi que tocar, cantar de boca para fora, irmãos, Deus não recebe. Foi prova de amor. Será que a gente tem que vir aqui de qualquer forma? A gente vem a um culto, ainda que seja 2, 3 vezes na semana. Venha e traga o seu melhor. Venha e prepare o seu coração. Se esvazie das mágoas. Se esvazie de você mesmo. E deixa a arca de Deus entrar nesta tenda aí que é o seu coração. Porque tem que estar preparado, irmãos. Deus me escolheu e te escolheu para levar a presença dEle. O Senhor poderia colocar sobre qualquer animal, irmãos, mas Ele me escolheu e te escolheu. Somos levitas consagrados pelo Senhor. Você é um levita de Deus, porque a Bíblia diz que naqueles tempos os levitas serviam no templo. Uns eram porteiro, outros eram cantores, outros tocadores, e outros serviam até nas limpezas do templo. Não deixava de ser levita. Era povos escolhidos e selecionados a dedo por Deus. Não era qualquer um. Então se você está aqui nesta noite é porque o Senhor te escolheu. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor te chamou para servir a Ele. Louvado seja Deus. Você é um levita do Senhor. Não importa a forma que você trabalha para Ele. Se você chega aqui e passa um pano na igreja, amém, Deus está recebendo. Se você chega aqui e toca um instrumento ou canta um hino de coração, Deus ele está recebendo, Ele te escolheu para isso. Então quando você vir para a igreja, irmãos, venha preparado, venha com seu coração preparado. Louvado seja Deus, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. E foi como Ele tinha dito antes. Se a gente não consegue se preparar para uma oportunidade que a gente sabe que vai receber a qualquer momento, como a gente vai estar preparado para a volta dele, que a gente nem sabe o dia e nem a hora? E se ele voltar agora? Quantos têm a consciência de que vai subir com Cristo? Quantos têm aí a consciência limpa? Quantos têm aí a certeza em seu coração que Jesus vai olhar para você e vai dizer: eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu fui forasteiro e você me hospedaste? Quantos aí estão com a consciência limpa? Tudo isso é para a gente refletir, porque o Senhor é bom e Ele está nos dando cada dia uma oportunidade nova. Naquele grande dia, irmãos, a gente não vai poder dizer: Senhor, eu não tive tempo, Senhor, eu não tive oportunidade, porque o Senhor nos dá oportunidade a todo instante, a todo momento. Então não esqueça desse salmo. Celebre o Senhor com alegria, apresente a Ele um cântico e sabei que o Senhor é bom. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me emprestou. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Eu vou passar para a bispa em nome de Jesus.